Fala galera, tudo bem com vocês? Kelly de História e vamos para mais um tema falando sobre a Grécia hoje. Na semana passada nós vimos sobre a formação do mundo grego, nós vimos os povos e as sociedades que deram início à Grécia Antiga e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre as duas principais cidades gregas, Atenas e Esparta. Vamos ao slide. Olha só. Atenas e Esparta, cidades gregas, hoje então é nosso tema. Começando por Atenas. Atenas ficava ali próximo do Mar Egeu, era muito forte em agricultura e comércio marítimo. Os povos que ali formaram a cidade de Atenas eram os aqueus. Ela foi forte em criar leis e democracia. Em Atenas, Atenas foi a primeira cidade grega a desenvolver a democracia e a cidadania. Ela fazia com que os seus habitantes fossem cidadãos, participantes da política. De Atenas veio a cultura, a filosofia, o teatro, as Olimpíadas. Péricles, um filósofo grego ateniense, criou princípios de isonomia. O que é isonomia? É o princípio de igualdade para todos perante a lei. O princípio que diz que todos são iguais perante a lei. Criou também o princípio de isegoria. Isegoria é o princípio de igualdade de direito para falar numa assembleia. As assembleias eram reuniões que os atenienses faziam para decidir, para participar da política e decidir o seu futuro. Também criou o princípio de isocracia. Isocracia é igualdade de participação no poder. Vamos lembrar que quando nós falamos que todos eram cidadãos participantes na democracia ateniense, nem todos eram. Quem participava da democracia ateniense? Homens maiores de 21 anos, que fossem livres e que tivessem terras, tá? Crianças, jovens, mulheres, escravos, pessoas muito pobres não participavam. No livro traz algumas palavras um pouquinho difíceis, como bulê, eclésia, ágora e areópago. Nada mais são do que instituições de reuniões onde eles faziam as eleições nessa democracia grega. O solo era muito fértil em Atenas e, como eu falei, eles eram muito fortes em agricultura e também no comércio marítimo ali pelo mar Egeu. Falar sobre Esparta. Esparta, diferente de Atenas, tinha força e poder na educação militar. Não era tanto na parte cultural. Crianças, a partir de 2 anos, eram já ensinadas na educação militar. A agricultura em Esparta não era tão forte, porque o seu solo era montanhoso, mas eles também eram comerciantes marítimos. Os povos que ali fundaram Esparta eram os dórios e os aristocratas, pessoas com muito dinheiro, pessoas com muitas terras. Diferente de Atenas, que tinha democracia e era eleito um senado e o seu governo, em Esparta era uma diarquia. Uma diarquia é um lugar onde existem 2 reis, monarquia, um rei e diarquia, 2 reis. A sociedade de Esparta, a sociedade espartana, era dividida entre os esparciatas, periecos e os ilotas. Os esparciatas eram as pessoas ricas, os aristocratas, que tinham dinheiro e muitas terras. Os periecos eram a população em geral, mais pobre, comerciantes, artesãos e outros. Os ilotas eram os escravos. Em algum momento vocês podem ter escutado sobre a guerra de escravos espartanos ou sobre Espartacus, que foi o líder de um movimento de escravos que queriam sua liberdade. Eram de ilotas.
Na política, quem mandava eram os aristocratas, que são as pessoas mais ricas, e tanto nas duas cidades eles eram politeístas e acreditavam em muitos deuses e na mitologia grega, com a participação dos deuses junto com os humanos. Eu fiz aqui uma comparação das diferenças entre Esparta e Atenas. Preste atenção comigo. Em Esparta, a política era aristocrática, mandava quem tinha dinheiro. Em Atenas, a política era democrática, era escolhido democraticamente. Em Esparta, havia a valorização do serviço militar. Já em Atenas, havia a valorização da cultura. Em Esparta, a educação era militarista. Em Atenas, a educação era através da arte e da filosofia. Em Esparta, a sociedade era rigidamente hierarquizada. Em Atenas, a sociedade tinha a possibilidade de mobilidade social. Aconteceram dois grandes conflitos envolvendo Atenas e Esparta, conhecido como Guerras Médicas e Guerra do Peloponeso. As guerras médicas nada mais são do que a luta entre as cidades gregas e Atenas e Esparta como líderes dessas cidades, em conflito com os medo-persas, pois eles queriam a hegemonia do poder das rotas marítimo-comerciais. A Pérsia decidiu invadir a Grécia para dominar aquela região onde eles eram fortes em comércio marítimo. Atenas e Esparta, nesse momento, se uniram, formaram a Liga de Delos, junto com outras grandes cidades da Grécia, e, após alguns conflitos, derrotaram a Pérsia. A Pérsia não invadiu a Grécia, mas em certo momento, ali no século V, na região do Peloponeso, Atenas e Esparta se enfrentaram. Não estavam mais unidas. Se enfrentaram pelo poder econômico e cultural da Grécia, para ver quem seria a melhor. Essa foi chamada Guerra do Peloponeso. Naquele momento, a Esparta venceu, mas Atenas, depois da guerra, se destacou, continuou crescendo e se destacando. Após tantas guerras e rivalidades, pensando na Pérsia, pensando em conflitos um contra o outro, né? Atenas e Esparta, as cidades gregas se enfraqueceram, né? Enfraqueceu seu poder político e econômico após tantos conflitos. Neste momento, se esqueceram das suas fronteiras e de se proteger, e houve a invasão do Império Macedônico. O Império Macedônico invadiu a Grécia. Felipe II era o rei, logo depois ele morreu e deixou os cuidados do seu filho, Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre manteve a cultura e a força grega, ele era muito fã da Grécia e dos escritos de Homero, que fala sobre a Grécia e sobre a Guerra de Troia. Mas após a sua morte, a Grécia nunca mais foi a mesma e se desfez as grandes cidades. Essa é a história das cidades gregas. Não se esqueça de fazer a plataforma digital e os exercícios da apostila, ok? Por hoje é só. Aguardo vocês na próxima. Beijo, tchau!